Alô, meus amigos são paulinos, boa noite. Espero que estejam bem, as famílias estejam ótimas e que vocês tenham uma grande semana aí. Encerrando hoje a semana com essa desclassificação do São Paulo novamente, né, que pelo segundo ano consecutivo é desclassificado na fase de quartas de finais. Bom, gente. Vocês todos aqui sabem que eu sou um crítico ferrenho dessa contratação desse técnico do São Paulo, né? Mas vejam só, não sei se vocês já notaram, né? Eu acho isso uma coisa incrível, incrível. Nós, torcedores, aí eu digo nós, incluo aqueles torcedores que vão ao estádio, aqueles torcedores que assistem pela TV, aos torcedores que apenas acompanham futebol, todos nós sempre enxergamos antes que o técnico. Quantas vezes a gente não está aí com o técnico no clube aí, e aquilo fica, e aquele técnico não rende, o clube insiste. Eu não vou nem detalhar, porque parece que não é só no São Paulo isso. Parece que nas outras equipes, mas o sintomático mesmo é na seleção brasileira, né? Quantas vezes nós não víamos no passado, nós que somos mais antigos, não víamos no passado técnicos que ficavam na seleção e a gente queria que o camarada saísse porque não rendia, não tinha jeito e o pessoal insistia com aquele técnico. Vamos lembrar de Lazzaroni, né? Não dá, né? E o pessoal insistia. E só depois de muito tempo, quando o negócio já estava, a vaca já tinha ido para o brejo, aí o pessoal trocava de técnico. No São Paulo nós temos um monte de técnico aí. Mas, engraçado, né? Eu acho às vezes que o São Paulo, os dirigentes do São Paulo não têm consciência da própria situação que o clube atravessou aí há um pouco tempo atrás aí, né? Antes aí do Crespo, antes de se ganhar aquele campeonato paulista e depois com a Copa do Brasil e a Supercopa sobre o Palmeiras, nós amargamos aí anos e anos de eliminações. Havia ganho lá atrás aquela Copa Sul-Americana e foi só isso. Agora, esse ano em que nós temos uma equipe, o São Paulo conseguiu realmente reunir uma boa equipe de jogadores. Hoje nós temos um elenco, uma equipe com jogadores que pode oferecer muitas opções aos técnicos. Tanto isso é verdade que o Dorival Júnior provou isso. Nós pegamos e contratamos um iniciante. Ou melhor, eu não diria nem que o cara ainda é técnico de futebol. O cara, ele é bom para entrevista, né? Pela entrevista coletiva que ele deu hoje e pelas entrevistas coletivas que nós temos dele aí, a gente tem notado que o cara é bom de entrevista. Vamos dizer a verdade também, esse esquema de entrevista do São Paulo é furado, viu? Já está mais que provado que é furado. Basta o cara chegar ali e falar, agradar ali no que está falando, que o pessoal acaba contratando o cara. Tanto isso é verdade que aquele Eusébio Dia, que foi o técnico aí campeão da Sul-Americana aí pelo, acho que LDU, não é? Cara, ele quis ter mais, né, saber mais a respeito, quanto que era o valor, quanto que não era, antes da entrevista. E o São Paulo recusou, se sentiu ofendido, foi uma coisa de louco assim. Aí preferiu apostar nesse técnico que nós estamos aí com o Carpini, que nunca dirigiu uma equipe na Série A. Um camarada que não tem título. Série A. Um camarada completamente, vamos falar bem a verdade ainda, cego em termos de Série A. Que dizer então de Libertadores da América? E agora que nós conseguimos reunir uma equipe boa, que o São Paulo está melhorando, a gente tem que falar a verdade. O presidente Casares deu uma melhorada aí na questão financeira do clube, está conseguindo trazer alguns valores, está conseguindo criar novas receitas. Então, nesse aspecto, a direção de São Paulo parece que vai indo bem, né? Não podemos ainda ter uma certeza absoluta, mas nos parece que vai indo bem. E o time também melhorou muito.
Agora, falta de consciência. Onde é que já se viu? Nós que passamos tanto tempo esperando para voltar novamente a entrar numa Libertadores e ter chance de disputar com um elenco bom, quando a gente arruma o elenco, traz um técnico que nunca disputou uma Libertadores. Agora, vamos falar a verdade. O Carpini está disputando um campeonato, o Campeonato Paulista, com equipes de níveis bem mais baixos que aquelas equipes que o São Paulo vai ter que enfrentar na Libertadores da América, e é desclassificado. Isso aconteceu com o Rogério Ceni também no ano passado. Então, se o Carpini, que só disputou o Campeonato Paulista até hoje aqui em São Paulo, se ele se disse especialista nisso quando ele chegou ao São Paulo, se ele consegue sair nas quartas de finais com um elenco excelente, que se diz seja talvez o terceiro melhor do país, com grandes estrelas, se ele não consegue produzir mais que isso, ele não é técnico para o São Paulo, ele não devia ter vindo, como eu já disse, né? Eu sempre disse que ele não devia ter vindo, porque não era o momento. Ou se quisesse trazer o Carpini, que se colocasse ele lá em Cotia para dirigir a base, fazer um estágio no São Paulo. Ele não é técnico, gente, para time de Série A. Ele é um curioso. Basta se ver o que ele fez hoje, né? Basta se ver. E o que ele fez a semana passada. Então, o Muricy, que é o diretamente responsável, né, pela contratação, foi quem apoiou. Já numa entrevista recente aí a dois jornalistas, me esqueci o nome agora, numa entrevista recente, ele já deixou claro que talvez o Carpini não o estivesse procurando para, né, se aconselhar, para pegar umas opiniões. Então isso aí, eu acho que mexeu com o Carpini. Outra coisa, o Carpini, todo mundo dizendo, foi um início brilhante dele. Gente, não foi um início brilhante. Ele pegou um time andando, um time azeitado, um time formado, com outras ideias que não eram as dele, que ele está mostrando as ideias dele agora, só que ele não consegue pôr em prática. Então ele pegou um time azeitado que simplesmente veio e ganhou. Quebrou o tabu do Corinthians, ganhou a Supercopa do Brasil, mas isso não foi formado por ele. Isso foi o que restou do Dorival Júnior. Agora nós estamos vendo o trabalho dele, e é um trabalho horrível, é um trabalho ruim. E eu culpo, sim, como diretamente responsáveis por essa situação do São Paulo ser eliminado, o Muricy e a diretoria do São Paulo, né? Principalmente o Casares também. Apesar de reconhecer o trabalho dele, no São Paulo temos que culpá-lo, porque é um risco. A torcida do São Paulo, tirando aqueles que se encantam, basta a cobra subir que o camarada se encanta, né? Aquele que Maria vai com as outras, porque a grande maioria dos São Paulinos desconfiavam disso daí. Eu não, eu tinha certeza e venho dizendo isso desde o começo lá. Eu até me afastei um pouco, por quê? Não queria criticar, porque depois eu pensava comigo, vamos dizer, só vem aqui para criticar. Então eu falei, vamos dar tempo, vamos assistir o homem aí dirigir, vamos ver o que ele vai fazer. E está se provando, tudo que eu disse lá quando falou em contratar, está acontecendo. Mas não sou só eu. A grande maioria dos São Paulinos e a grande maioria dos torcedores de outros clubes, que já tem uma certa idade, que já tem conhecimento, que acompanha futebol há muito tempo, numa situação dessa, sempre desconfiam dos treinadores. Outra coisa, os torcedores sabem quando o treinador vai dar certo, tá difícil, hein? Vai dar certo e quando não vai dar certo. Hoje no Morumbi, ele foi chamado de burro pela torcida do estádio. Eu aqui em casa, talvez, pudesse ter gritado a mesma coisa, só que eu não assisto o jogo gritando, eu assisto o jogo quietinho e observando o que está acontecendo, né? Mas não cheguei a gritar não, mas eu já tenho um conceito formado.
ele não é técnico para time de primeira divisão ainda. Ele tem muito que aprender, está longe. Um time grande como o São Paulo precisa de um treinador grande, é simples. Não adianta ficar aí tentando, né? O São Paulo tem essa mania, vamos lembrar do Jardine aí, vamos lembrar, tem tanta gente que o São Paulo já enfiou aí, deu errado. Não adianta, quando é treinador sem nome, o São Paulo é um tricampeão do mundo, não vai dar certo. Hoje esse camarada, ele deixou o São Paulo precisando da vitória jogar sem centroavante aí no segundo tempo. Ele me tira o Wellington, que estava jogando mais bola, para colocar o James Rodrigues, que entrou mal hoje, hein? Que entrou mal. E aguardou. O James Rodrigues jogou 12, 15 minutos. Deixou cobrar pênalti zagueiros com o James Rodrigues em campo. Ele deu a entender na entrevista coletiva dele que talvez o James Rodrigues tivesse se negado. Precisa ser apurado isso aí, né? Pelo que eu entendi da entrevista. Ele é ótimo de entrevista coletiva. Ele é bom. Mas não adianta ser bom de entrevista para agradar a Muricy, agradar Casares, ser puxa-saco da diretoria. Não adianta. Não adianta. Os jogadores, como o Lucas, deu entrevista na saída, na zona mista, dizendo que os jogadores estão com ele, que está tudo certo, mas se você observar bem, o São Paulo está jogando no 4-2-4 para ele colocar os medalhões em campo. E deixa de fora outros jogadores que podiam prestar serviços relevantes. É isso que está acontecendo. Agora, já estamos notando que há umas panelas. Ele quer colocar em campo os medalhões, né? Quer colocar em campo aqueles, né, que são tidos como líderes do São Paulo. Isso não dá certo, nunca deu. Daqui a pouco começam a formar as panelas daqueles menos importantes, que o treinador considera menos importantes. O James Rodrigues também está sendo sacaneado, viu? Agora eu estou vendo aí, porque não dão sequência de jogo para o rapaz. Depois quer colocar o cara 12 minutos para resolver o jogo, adianta? Aí quer que ele vai bater pênalti? Eu também não bateria o pênalti. Porque primeiro, não chegou a estar aquecido. O cara tem que estar ali no pique para bater um pênalti. Outra, não diria burrice, mas outra coisa inexplicável desse treinador é ele deixar o Galopo no banco, que é o nosso melhor batedor de pênalti. Ele não saber fazer substituições. Ele acaba com o time. Acaba com o time. E ele vem... Um dos vídeos meus atrás é que ele está destruindo dia a dia o time do São Paulo. O time que o Dorival construiu, ele vem destruindo. E nós estamos chegando num ponto que o time está uma bagunça. São Paulo hoje jogar centroavante, um time que precisa vencer, né? O melhor batedor de pênalti não está em campo. O mais técnico jogador foi colocado no final, não deu nem tempo de aquecer, não bateu pênalti. Vai entender isso? Que técnico é esse? Então, esse é o momento de se corrigir essa falha. Se não quiser demitir ele, deixa ele de estagiário em Cotia para aprender, que esse homem não sabe nada. Não sabe nada. Ah, mas vai tirar ele, vai por quem agora? Que os jogadores estão com ele. Sim, mas já já vai ter atrito entre os jogadores, porque quando começa a privilegiar os medalhões, estando eles bem ou não, uma hora vai dar rolo. Não adianta essas entrevistas aí, porque pega um cara desse, ele enrola vocês foram juvenis, falar bem a verdade. O Muricy, a diretoria foi juvenil, não teve tato para compreender que o cara treinou para fazer entrevista e ficou lá dando uma puxadinha de saco e foi. Ser vice-campeão da Série B pelo Juventude não dá gabarito para o cara dirigir um time como o São Paulo, tricampeão do mundo de Série A. Dirigiu o Flamengo, dirigiu o Corinthians. E o nível do São Paulo é esse. O nível do São Paulo é esse. Dirigiu o Palmeiras. Então, foi um grande erro que a diretoria cometeu. A exemplo do que já fez lá atrás com o Rogério Ceni, quando todo mundo falava, né? Eu mesmo falava aqui, não traga o Rogério que vai dar errado novamente. Agora esse cara vai continuar assim. Enfiando o time aí para pôr o Pablo Maia e o Alisson, não sai do time, né? Ele vai estourar esses jogadores já, daqui a pouco estão estourados. Porque ele joga no 4-2-4. O São Paulo é acostumado com o 3-5-2, gente.
Não dá. Os grandes títulos do São Paulo foram conquistados no 3-5-2. São Paulo tem tradição. Alguns times aí, né, viram o nariz para isso. Então está tudo errado e a gente perdeu a oportunidade de estar formando uma grande equipe para a Libertadores. Nós temos nomes, grandes nomes, temos bons atletas e um estagiário para dirigir a equipe. Aí fica difícil, fica difícil. Mas os técnicos, como o Zebeldia desfez do São Paulo, como o Muricy falou, é muito cabeça empinada. Talvez. Ou talvez por ele ser grande, ser um grande treinador, já ter títulos, ter nome, ser completamente diferente desse camarada que quer um dia ser treinador aí, que é o Carpini, é que ele é assim. Porque ele sabe que ele vai oferecer resultados. E ele já deu resultado em outras equipes. Ele tem um currículo para mostrar. E esse não tem currículo e não dá resultado. E não tem resultado para mostrar. Então ele quer saber qual o projeto do clube para ele. Isso é normal. Isso é normal. Agora, se vocês forem ficar fazendo entrevista e preocupados que o camarada chega e fale: ô São Paulo, ou eu me rendo, ou eu faço o que vocês quiserem para me pegar esse emprego, vocês vão ficar achando esses camaradas aí que, né, treinam uma entrevista, chega lá, fala o que vocês querem ouvir. Na hora de mostrar serviço, não tem serviço. Então, essa desclassificação do São Paulo é um recado para vocês, viu? Diretores do São Paulo Futebol Clube. É um recado para que não façam mais essas barbaridades, porque agora vai ter que começar do zero. Talvez vocês não venham querer dispensá-lo agora, porque foram vocês que tiveram a brilhante ideia de contratá-lo, e como estão agora todos meio metidos, porque, né, estão todos cheios de pompa, porque agora tem título para mostrar, o São Paulo melhorou, então vai ser difícil convencer vocês a mandar esse cabra embora, né? Vai precisar que o São Paulo sofra mais, que a torcida sofra mais, que o São Paulo vá onerar ainda mais a sua folha de pagamento até trazer um técnico de verdade. E esse aí é um técnico de brinquedo. Um técnico de brinquedo é um técnico de velhinha. Lembra quando você era criança, que veio, pelo menos aqui na minha região tinha, vendia aquelas velhinhas que vinham umas alianças assim de casamento, algumas coisas assim? Então, esse nosso técnico é um técnico de brinquedo, né? Um técnico de mentirinha. Está aí brincando de ser técnico. Na verdade, ele é bom para entrevista pra caramba. Dá um jeito aí, pessoal. Resolver o problema desse cara rápido aí, porque vocês vão fazer o São Paulino sofrer demais à toa. Não tem ninguém no mercado. Olha, isso é um problema de vocês. Vocês têm tanto, né? Tem um staff aí para estudar jogador, para estudar gente de mercado. Isso daí que mostra a criatividade, né? Isso aí que mostra uma diretoria que trabalha, que pesquisa, que tem potencial. Né? Isso aí que mostra. Então, isso não é desculpa para não trocar de técnico. Agora, se vocês continuarem com esse cara desse jeito que vai indo aí, ele vai, pouco a pouco, ele vai destruir tudo. Porque o time do São Paulo já é uma bagunça. Não existe mais nada do que o Dorival levou meses para fazer. Meses para chegar. Cada dia vai ser pior. São Paulinos, boa noite. Infelizmente era isso que eu tinha para dizer. Venho dizendo desde lá de trás que saiu um negócio errado que a diretoria do São Paulo fez. E se não tomar providência, nós não vamos ganhar nada esse ano. Vamos ser o Flamengo lá com esses técnicos que o Flamengo arranjava antes do Tite aí, que montavam um esquadrão, gastavam um rio de dinheiro e não ganhava nada. E ainda não ganhou, né? Vamos ver se vai ganhar agora. Boa noite para vocês. Boa noite não, né? Bom dia, porque agora eu estou falando aqui, é 1h32. Eu nem falei do jogo, porque parece brincadeira, né? Isso que estão fazendo com São Paulo. Boa noite a todos, São Paulinos. Tchau, gente.